E aí, pessoal, eu sou Daniel Cúrio e esse aqui é mais um Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Subsecretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Rádio Roquete Pinto, que traz os bastidores da segurança pública com quem faz acontecer. A cada 15 dias abordamos alguns casos de investigações e operações emblemáticas dos últimos anos. Nessa semana, o assunto é lavagem de dinheiro, uma maneira utilizada por organizações criminosas para garantir recursos aparentemente ilícitos e fortalecer suas operações. Para conversar sobre essa modalidade criminosa diretamente do estúdio da Biblioteca Parque, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, estão aqui o diretor do Departamento-Geral de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro, o delegado Flávio Porto. Tudo bom, Daniel? Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o tema. E o titular da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro, delegado Leonardo Borges. Boa tarde, Daniel. É um prazer estar aqui podendo bater um papo com você. Para começar, já que a gente vai falar de lavagem de dinheiro, dá para a gente explicar para quem é leigo, para quem nunca refletiu muito sobre o assunto, como é que funciona isso? Basicamente são operações que tentam dar aparência de licitude, né, de legalidade para aquele dinheiro que vem de origem criminosa. A gente tem um traficante que está ali vendendo sua droga, né, dentro de uma comunidade ou em determinada localidade, e com o tempo vai passando, o dinheiro passa a ser um problema para ele, né? A gente vê quando a coisa toma uma proporção muito grande, vira um problema para o criminoso guardar tanto dinheiro. Ele fica muito exposto, para as forças policiais, fica exposto até para um parceiro do crime dele. A gente vê exemplos lá no México que os caras construíram casas para guardar dinheiro, né, com fundo falso. Então passa a ser um problema para o criminoso isso. Então ele arruma um jeito de converter isso, transformar a natureza disso, buscar ocultar, né, das forças policiais essa origem criminosa. E como é que ele faz isso? Comprando um carro, o nome de uma pessoa interposta, dos famosos laranjas, fazendo operações financeiras para iludir, né, os setores que fazem a fiscalização, enfim, para ao final ele poder usufruir daquele bem, daquele ativo, de uma forma que pareça que ele está limpo, que ele está lavado, né? Por isso que se chama lavagem do dinheiro, né? Tirou aquela sujeira que manchava aquele dinheiro, aquele ativo, e o patrimônio tem uma aparência de licitude. Então, quase todas as organizações criminosas hoje no mundo fazem uso desse expediente. A gente estava até conversando ontem, né? Eu comentei que eu gosto de pensar em obras de ficção, às vezes, para poder trazer isso mais para perto do que eu conheço, né? Eu comentei contigo que eu penso no Breaking Bad, né? Que é uma série em que o protagonista ele precisa fazer um tratamento médico, ele começa a vender droga e para usar o dinheiro de fato no tratamento médico, ele abre um lava-jato para poder lavar esse dinheiro, né? Isso. Não, a gente vê vários exemplos, né? O Breaking Bad, aquele advogado, o Saul Goodman, né? Ele era o assessor para esse tipo de operação, né, do protagonista. A gente vê hoje em alguns serviços de streaming, o Ozark. O Ozark é baseado exclusivamente em operações de lavagem de dinheiro, um contador que dá uma consultoria técnica para uma facção criminosa lá do México. A gente tem a Startup também, que fala sobre criptomoeda e lavagem de dinheiro. O tema está muito em evidência. Outro dia no Big Brother, eu estava lendo no jornal ali, que no Big Brother o tema foi falado, né? Os participantes falando sobre lavagem de dinheiro. Então, está cada vez mais, assim, o senso comum, né? Circulando nos meios sociais, as pessoas, na mídia, né? Em vários lugares aí a gente vê o tema sendo debatido e falado. Delegado Leonardo Borges, por que é tão importante combater a lavagem de dinheiro? O que se percebeu nos diversos estudos internacionais, também no Brasil, é que toda atividade criminosa que gera recurso, você tem um combate mais eficaz quando você, além de buscar a prisão desses indivíduos, também você busca o patrimônio. Então, são discussões internacionais, do qual o Brasil fez parte, em que se convencionou essa atuação mais moderna e mais efetiva para combater o crime, ou seja, buscar o dinheiro, não somente prender essas pessoas.
É possível, delegado Flávio Porto, a gente fazer uma estimativa de quanto dinheiro é lavado no mundo? A gente tem umas estatísticas feitas pelo escritório da ONU, né, do combate a drogas. Ele estima que 2 a 5% do PIB mundial é objeto de lavagem, né, do que esses grupos criminosos do mundo inteiro submetem ao processo aí de lavagem. Puxando mais uma obra audiovisual, tem o filme Todos os Homens do Presidente, que conta, né, a história lá do Watergate nos Estados Unidos. Tem uma expressão nesse filme que acabou ficando bem popular, que é o follow the money, né, o siga o dinheiro. O que eles querem dizer com isso? Né? Que as ações criminosas deixam rastros financeiros que podem ser seguidos. É assim mesmo que funciona? Eu acho que um faixa branca ali de lavagem de dinheiro. Acho que o primeiro ensinamento para ele é o follow the money, né? Siga o dinheiro, persiga a trilha do dinheiro, o dinheiro deixa rastro. Por mais que as pessoas se esforcem, né, para buscar uns caminhos mais que deixem menos rastro, você sempre vai conseguir resgatar, né, o percurso desse dinheiro. É um lema dentro das investigações. As boas investigações de lavagem de dinheiro, quando baseadas nesse princípio, sempre têm um sucesso. Após os atentados ali do 11 de setembro de 2001, ficou muito claro que a lavagem de dinheiro era usada para financiar o terrorismo. Até houve um esforço maior de se investigar isso. Não sei se dá para comentar um pouquinho sobre isso, mas eu queria também saber se isso é semelhante ao que acontece com as organizações criminosas daqui do Rio de Janeiro, trazer mais para o nosso campo. Houve uma grande preocupação do GAFI, né, o órgão internacional que define as políticas, né, os padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Em 2001, ele criou mais 9 recomendações, todas elas focadas no financiamento do terrorismo. E a gente percebeu, né, estudando os casos, vendo as técnicas que eram utilizadas, que a gente tem algumas organizações criminosas aqui no país que se valem do mesmo recurso que esses grupos terroristas utilizaram, principalmente quando a gente fala em criptomoeda, quando a gente fala em sistema financeiro, um expediente antiguíssimo da lavagem de dinheiro, que é a Hawala, a utilização de doleiros, né, de contas de passagem. Isso é um expediente que é comum, tanto que cria, né, um vínculo ali que você vê, tanto entre esses grupos terroristas com essas organizações criminosas que a gente combate aqui no Rio de Janeiro. Esse tipo de investigação, olhando de fora, me parece que tem crescido em relevância dentro da Polícia Civil. Houve uma mudança na visão da instituição para focar mais, dar mais peso à investigação da lavagem de dinheiro? Quando eu cheguei no departamento, convidado pelo Dr. Flávio para assumir a missão lá, uma das diretrizes que ele me passou foi, combate com qualificação e integração. A gente buscando qualificar o pessoal, sempre se atualizar no estudo dessas metodologias que são complexas, e integração com os diversos órgãos que atuam no sistema de persecução penal. E a gente percebeu que somente usando essas metodologias mais complexas a gente consegue dar uma resposta para o crime organizado, que o crime organizado cada vez ele vai se modernizando, se adaptando, e o nosso grande desafio é fazer frente a esses criminosos. Então é muito importante a gente usar as melhores ferramentas, qualificar nosso pessoal, se manter atualizado, e esse é o grande desafio nosso, diário, da polícia. E acho que uma parte bem bacana desse modelo de investigação é a cooperação entre agências, né? Quando a gente atua numa investigação junto com o COAF, quando a gente fala com a Receita Estadual, quando a gente fala com a Receita Federal, quando a gente interage com vários atores que estão ali dentro do sistema de combate à lavagem de dinheiro, né? Então, acho que são um diferencial desse trabalho que vem sendo feito, principalmente sob a liderança do nosso secretário, quando ele promove essa integração, essa ação articulada, a Polícia Civil, assim, conversando com polícias civis do Brasil inteiro, conversando com secretarias no âmbito federal, todo mundo com uma atuação integrada. É bem bacana ver como o dinamismo e a efetividade que tem esse tipo de atuação integrada. Eu quero aproveitar disso que você falou, 2 ganchos. Eu queria, até para mostrar, né, a relevância que que o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro tem hoje dentro da Polícia Civil, né? Ela está ali da mesma maneira que tem os departamentos gerais, né, de polícia especializada, da capital, da Baixada, do interior e tudo mais,
tem também a da lavagem de dinheiro, né? É um setor ali que estaria dentro do mesmo nível de importância, Sim, né, dos demais. a gente hoje faz parte da estrutura da Polícia Civil. A questão da lavagem de dinheiro ganhou tanta importância que hoje ela está inserida dentro de um departamento próprio, no mesmo nível de departamento de polícia especializada, da capital, da Baixada, da divisão de homicídios, enfim. E por ser uma questão transversal ali, a polícia, né, a questão da lavagem reverbera em todos os departamentos ali. A gente articula com todos, é uma missão institucional, mas com um hub ali de distribuição de conhecimento, desenvolvimento de boas práticas, de cooperação. O departamento coopera com vários departamentos da polícia. Então, a gente ali consegue dar assessoria para várias investigações da polícia do estado inteiro, né? Então, foi muito bacana a gente hoje estar com essa representatividade institucional, né? Do secretário conseguir levar ao status de uma questão que é mundial, nacional, ter essa repercussão dentro da polícia também. Uma outra coisa que eu queria puxar é essa questão da integração, né, da Polícia Civil com outros órgãos, com outras polícias também, né? Como é que isso tem funcionado? Quanto isso tem contribuído para o trabalho de vocês? O modelo de força-tarefa, principalmente, de atuação integrada, é o que tem representado os resultados mais emblemáticos para a gente. O Léo pode falar um pouco aqui de uma recente operação nossa, feita em 8 estados, Léo. Exatamente, 8 estados. Quando a gente mantém esses vínculos ativos, essa mentalidade de integração, quando você chega no momento que você é posto à prova, você consegue dar conta do desafio. Foi o que aconteceu com a gente. Como a gente sempre manteve os canais de comunicação com as polícias civis de outros estados, com a Polícia Federal, COAF, enfim, diversos setores, até estaduais. Quando a gente precisou de lançar a mão desses contatos para efetuar operações, a gente teve muito êxito. A gente fazia operações com 8 estados ao mesmo tempo. Se você pensar na complexidade que tudo isso envolve, de comunicação entre polícias civis, comunicação com o Ministério da Justiça, para que a gente possa chegar no dia da operação, cumprir todos os objetivos, sem que haja vazamento, que a gente consiga alcançar com bastante efetividade os nossos objetivos. Enfim, é uma tarefa complexa, que se você não tiver numa integração muito fina, você não consegue concluir esse objetivo. Eu acredito, né, que algumas maneiras de lavar dinheiro, de acordo com que as investigações vão avançando, fica meio óbvio que aquilo ali é um jeito de lavar dinheiro, quem está usando dessa maneira vira um alvo mais fácil. E aí eu queria ver tanto com vocês, eu queria ver com vocês duas coisas. Tanto que tipos são esses que já ficaram muito consagrados, que já estão totalmente na mira, e se tem aí outras coisas que vocês estão observando que estão crescendo em importância nesse sentido. Cara, a gente vê umas técnicas que eu digo, tem técnica milenária, utilizadas assim por populações que transitavam pela Europa, pela Ásia, lá nos primórdios. Mas hoje em dia, eu acho que o grande desafio nosso, e até algo que torna cada vez mais interessante o nosso trabalho, é que todo dia surge um jeito novo de lavar dinheiro, né? A criatividade é infinita. Os caras desenvolvem métodos e mais métodos, valendo-se cada vez mais de tecnologia e de novos modelos de negócio, novas fórmulas de pagamento. Eles sempre estão ali explorando uma brecha. Então, é muito rico esse ambiente. A gente vê desde do transporte de dinheiro, né, feito entre fronteiras, a, como eu disse, utilização de métodos alternativos de pagamento dentro do ambiente de jogos online, de casas de apostas online. Então, eu digo que o mercado é muito amplo nesse sentido, tem muita opção para quem quer buscar lavar dinheiro, entendeu? Então, isso torna a nossa tarefa cada vez mais desafiadora, porque a gente está sempre atrás, a gente está sempre marcando ponto, o setor preventivo da lavagem de dinheiro está sempre ali levantando as bandeiras de alerta, os sinais de alerta, mostrando, isso aqui é um mercado favorável à lavagem de dinheiro, esse produto aqui é interessante para lavagem de dinheiro. Então, a gente tem que reforçar os controles, a gente tem que ser mais eficiente, atacar esse segmento. Então, é interessante como
hoje você tem desde os métodos mais tradicionais aos mais avançados, né, para lavagem. A equipe de vocês tem um laboratório, né, de lavagem de dinheiro. Como é que funciona isso? Uma das unidades do departamento é o Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. É fruto de uma ação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, né, que foi desenvolvida pela Secretaria Nacional de Justiça, em que a Polícia Civil aderiu em 2008, né, e desde então a gente vem desenvolvendo ali as boas práticas em análise de dados, né, bancários, fiscais, ou seja, dados produzidos no ambiente da investigação financeira, para a gente dar suporte ao tomador de decisão, ao delegado, à autoridade policial que está ali investigando. Basicamente, esse vale de emprego maciço de TI, né, de tecnologia da informação, utilizando-se uma equipe multidisciplinar, policiais de várias formações ali, contadores, estatísticos, uma boa suporte de TI para tornar o nosso elemento de convicção, a nossa prova, com uma acurácia melhor, com mais assertividade. A gente produziu uma prova de alto valor agregado, que a gente fala, né, que permita uma boa ação penal, uma boa condenação, num ambiente, como eu disse, das investigações financeiras, que é extremamente complexo, né? É muito difícil, é muito custoso e trabalhoso e às vezes até impossível de se fazer na mão, ali no braço, uma investigação financeira de qualidade. Por isso a importância do nosso laboratório, que hoje também atende a toda a Polícia Civil, a todas as unidades, seja numa análise de sigilo bancário, de quebra de sigilo bancário, fiscal, de relatórios de inteligência financeira, enfim. A tecnologia e inovação a favor da persecução penal ali na investigação. Eu queria justamente tratar dessa questão da tecnologia. Você tinha comentado já de criptomoeda e aí depois falou de sites de aposta, sites de jogos e tudo mais. Qual é o desafio que essa evolução tecnológica oferece para vocês? Como a gente falou, né? O criminoso ele é muito inventivo e está sempre criando novas técnicas para poder ganhar dinheiro. E o desafio nosso é justamente a gente se aparelhar e usar as melhores ferramentas para poder combater o crime. E nesse contexto, o criptoativo surgiu com bastante força nesse mercado de lavagem de dinheiro. É uma metodologia muito nova, surgiu mais ou menos em 2008. E o Bitcoin surgiu aproximadamente nessa época, e rapidamente passou a ser uma ferramenta de lavagem com larga utilização. O criptoativo, numa explicação assim bem breve, as suas transações são realizadas na rede, então ele não respeita território de país, então são dinâmicas, são ágeis dentro do sistema. Eles não têm regulação de governos, é diferente de uma moeda que é emitida por um banco central, que é controlada por uma instituição bancária. O criptoativo ele é todo emitido e suas transações são controladas a partir de um protocolo automático de computador. Vamos tentar fazer de um jeito diferente. Vamos lá, não é como, por exemplo, o real. Se você for para a Argentina, você tem que trocar por peso. Se você for para os Estados Unidos, tem que trocar por dólar. Se for para a Europa, tem que trocar por euro. É uma mesma moeda que vale em todos os lugares, não tem essa necessidade, né, de fazer o câmbio. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Ele é descentralizado, você não tem uma autoridade central, por exemplo, não tem um banco central como no Brasil, que comanda, né? Então isso torna essa capilaridade da criptomoeda, e foi, acho que até o grande lance da criação da criptomoeda, é fugir do controle dos bancos centrais, do controle do Estado sobre a circulação da moeda, que fez despertar tanto interesse, né, em o pessoal operar, investir, trazer a criptomoeda para dentro das operações comerciais, né, porque o indivíduo se sente um pouco invadido na sua privacidade quando o cara está controlando seu CPF, está controlando sua conta. A criptomoeda, eu acho que foi é disruptiva, né? Ela quebra isso, ela quer dar liberdade para as pessoas transacionarem sem que o Estado fique ali olhando. Daí essa descentralização que, por outro lado, traz esse efeito perverso, né, Léo? Que é a falta de controle, né? Vira um prato cheio para quem quer usar isso de maneira ilícita. A questão
ser anônimo, né? A titularidade da criptomoeda, tudo isso dificulta muito a investigação, embora hoje a gente já tenha recursos para recuperar as trilhas, né, Léo, por onde o caminho circula a criptomoeda, mas eu diria que essa descentralização, por ser um ativo anônimo, isso dificulta muito o trabalho das forças policiais. Uhum. Você estava me falando antes que meio que isso acabou se fortalecendo depois da questão da crise bancária que teve nos Estados Unidos, né, em 2008. A ideia de um protocolo parecido com o do Bitcoin, que foi criado, já era uma ideia que já existia em alguns movimentos, só que com a crise do subprime americano, esse movimento ganhou muita força e criou esse protocolo do Bitcoin, que ele, como o Dr. Flávio falou, é uma tecnologia disruptiva. Ela inovou de uma maneira completa. A partir do momento que você fala que você tem transações que são feitas sem necessidade de intermédio de instituições ou governos, pode parecer uma coisa simples, mas isso é revolucionário. Basta imaginar países aqui da América do Sul que as pessoas não têm confiança em depositar seu dinheiro no sistema bancário. A Argentina, por exemplo, o pessoal guarda dinheiro no colchão, porque não confia. Né? Dorme no colchão. Dolarizar, isso aí. O pessoal enterra dinheiro, não confia nas instituições para depositar o dinheiro. Você imagina o potencial de uma criptomoeda num ambiente desse, em que a confiança é tão... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que leva uma pessoa que não confia num banco a ponto de guardar dinheiro no colchão a confiar numa criptomoeda? É a busca de alguma segurança, sim, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente já viveu isso, né, de congelamento de poupança e ficou para um passado aí meio que distante, a legislação se adaptou, mas o histórico deles de incerteza cambial e política econômica gera um justo temor deles de perder o dinheiro. Então, ele acha mais seguro esconder, enterrar até do que colocar no sistema bancário. Mas o criptoativo também teve uma supervalorização, né? O Bitcoin em 98, em 2008, ninguém acreditaria que estaria no valor que está hoje. Assim, uma curva ascendente, lógico que seguida de muitas quedas, mas ainda assim foi um investimento, por assim dizer, que valorizou muito. Acho que atraiu muita gente que lá no início apostou, fez muita grana. Não tem o risco de virar uma bolha num caso desse? Eu acho que não, mas é limitado, né, Léo? O Léo pode até falar um pouco mais, assim, a criação vai acabar, né? A previsão é de que... ele tem o protocolo do Bitcoin criou uma previsão limitada de moedas geradas. Isso, quando atingir o número de 21 milhões, isso vai parar. Então, ele se assemelha aos bens de consumo que são finitos também. Uhum. Então... todos os analistas de mercado de criptoativo consideram o Bitcoin um investimento razoavelmente seguro, você considerando a volatilidade que é natural do mercado, porque é um mercado que ainda não se estabilizou, é possível que em algum momento ele se estabilize e tenha menos volatilidade, né? Seja uma moeda com menos variação, que isso inclusive dificulta a sua implementação como moeda. Se você tem uma moeda que com muita variação de preço, você cria uma dificuldade de implementação, né? Tem alguns países do mundo que já até adotaram o Bitcoin como moeda oficial, El Salvador, por exemplo. El Salvador. Então, assim, a gente tem que olhar para isso não com preconceito do novo, e sim aceitar que é uma realidade e tem vantagens. No Brasil já há um projeto de lei no Senado disciplinando a atuação do Banco Central no segmento. Uhum. Né? É um fenômeno mundial que os bancos centrais, acho que se ligaram que vão ter que fazer algum tipo de regulação. Acredito que uma regulamentação vai ajudar a facilitar o trabalho de vocês. Alguma coisa precisa ser regulamentada. Eles já sentiram que não dá para ficar inerte, não dá para ficar afastado. Alguma coisa precisa ser regulamentada. Não com tanta minúcia, com tanta profundidade quanto é a moeda, a física mesmo, né, os demais investimentos ou outros investimentos, mas alguma coisa precisa ser regulamentada, né? E alguns países já fizeram isso, principalmente na Europa, e o Brasil já tem algo tramitando no Congresso atento a isso. Então, eu acho que em breve a gente vai ter alguma coisa do Banco Central falando sobre criptoativo aqui. A gente hoje já vê, pelo menos a Receita Federal, cobrando na declaração de imposto de renda, abrir um campo próprio para a declaração para quem tem criptoativo, né, como algo incorporado ao seu patrimônio.
Então, você já viu alguns sinais aí de reconhecimento, né, do criptoativo como um valor, um bem, assim, inclusive a ser declarado. E a gente aguarda aí em breve algo do Banco Central também no sentido. Uma das nossas propostas aqui no Domingo de Lei é conversar sobre investigações. Eu entendo que detalhar muito a investigação não é interessante do ponto de vista estratégico e nem sempre é interessante também comentar quem são os alvos e tudo mais. Mas será que tem alguma coisa que a gente pode comentar brevemente só para dar uma ideia de um caso para quem nunca acompanhou nada desse tipo? Eu trago para mim uma das investigações, acho que foram mais reveladoras lá do departamento, é que a gente conseguiu percorrer todo esse caminho que o dinheiro fez, desde o varejo ali, da boca de fumo, aquela grana que o cara pega ali na boca de... aquela notinha de 20, 10 reais que o cara paga ali para pegar um papelote de cocaína ou uma trouxinha de maconha. A gente conseguiu identificar não só todo o caminho, desde a agência bancária, perto daquela comunidade, a pulverização pelo Brasil inteiro, em várias contas de laranjas, até esse dinheiro chegar no exterior, né, para um cara que gerenciava um sistema alternativo de remessa, que são pessoas que operam normalmente lá no estrangeiro, lá principalmente nos Estados Unidos, onde eles são reconhecidos, legalizados pela autoridade financeira lá, em que brasileiros que moram no exterior, quando queriam mandar dinheiro para brasileiros que estão aqui, usam muito esse sistema porque eles fogem de todos aqueles controles da burocracia, dos canais oficiais de remessa de dinheiro, e muitos se valem desse sistema alternativo de remessa. E a gente conseguiu identificar que grande parte do dinheiro que era disponibilizado para os brasileiros residentes aqui, mas que era remetido lá pelo remetente lá dos Estados Unidos, era utilizado, construído por um fundo que vinha das bocas de fumo. Então o cara usava o dinheiro da boca de fumo para fazer um fundo de compensação para pagar os brasileiros daqui dinheiro que foi remetido pelo parente, pelo tio, pela avó que morava lá nos Estados Unidos. Assim, foi bem bacana a gente conseguir trilhar tudo isso, ver todos os participantes, os caras que operavam as contas, os caras que construíam as pessoas jurídicas fictícias, né? As empresas de fachada, ver a atuação desse operador do sistema alternativo. Acho que foi inédito e gerou muita lição e que desenvolveu tanto que hoje a gente consegue identificar as técnicas assim, de pronto, né? Gerou um aprendizado para as outras investigações aqui da polícia que foi bem emblemático aqui para a gente. Eu acho que isso foi algo que marcou muito na cultura da investigação da lavagem de dinheiro aqui na Polícia Civil. Como ela mudou depois que a gente conseguiu entender cada passo, desde a boca de fumo até chegar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Toda organização criminosa, assim, pelo menos de médio para grande no Brasil, acaba tendo que recorrer a isso? Ou tem maneiras deles usarem esse dinheiro que não precise lavar aqui dentro? Toda atividade criminosa que gere muito recurso, ele vai ter uma dificuldade com esse recurso. Então, ele vai ter que utilizar técnicas de lavagem de dinheiro. Seja uma técnica mais rudimentar, né? Mais intuitiva ali, de um criminoso não tão grande que vai comprar um comércio, vai comprar aquela padaria do bairro, né? Isso aí. Vai botar comprar um bem, botar nome da sogra. Até as organizações criminosas que têm um volume de dinheiro muito grande vão precisar de que a gente chama de terceiro setor, né? Que são profissionais que eles empregam essas ferramentas para poder fazer a lavagem de dinheiro, para poder fazer remessa para o exterior. Às vezes a gente identificou muito isso. Esse caso que o Dr. Flávio mencionou agora, é um caso que serviu de escola para a gente, uma investigação que ele trabalhou que conseguiu chegar em uma Câmara de Compensação dos Estados Unidos. E a gente percebe, a partir dessas metodologias observadas, esse conhecimento acumulado, que as coisas meio que se repetem e eles precisam, os traficantes, por exemplo, eles precisam pagar a remessa de drogas e armas. E para fazer esse pagamento, eles precisam desses profissionais que vão agir na lavagem de dinheiro. Então, as organizações criminosas precisam muito desse recurso. Sem esse fluxo de dinheiro, eles não conseguem se movimentar, não conseguem comprar arma, não conseguem montar seus exércitos, vamos dizer assim. Uhum.
Bom, a gente está aqui no Domingo de Lei, podcast da Polícia Civil, com os delegados Flávio Porto e Leonardo Borges. E a gente falou de criptomoeda, Bitcoin, e aí a primeira coisa que me vem na cabeça é o caso do faraó dos Bitcoins que a gente teve recentemente. Eu acho um pouco inevitável a gente acabar falando um pouquinho sobre isso. Como é que funcionava o esquema dele? Era um esquema de pirâmide, né? Mas exatamente como é que era esse esquema? Eu vou só contextualizar, né? Essa investigação, o departamento atuou. Em paralelo, a Polícia Federal também tinha uma investigação. E essa investigação nossa, ela foi concluída com êxito. A gente conseguiu fazer o indiciamento, pedido de bloqueio de contas. A gente produziu um material de investigação muito robusto, que ao final a Justiça Estadual mandou para a Justiça Federal. Então esse material, a Polícia Civil cumpriu o seu papel, porque esse material está sendo aproveitado nesse momento, tanto na instrução penal quanto nas investigações que continuam. Então foi um grande desafio que o departamento foi provado e mostrou seu valor. É uma investigação que ela... Os esquemas de pirâmide, em geral, são um esquema que já não é recente, é um esquema antigo, né? Desde o primeiro caso identificado lá na década de 20, lá nos Estados Unidos, o caso Ponzi. 100 anos atrás. 100 anos atrás. Muito claro que é uma coisa 100 anos bem atrás. antiga. Charles Ponzi lá, que foi o primeiro, até outros casos aí famosos no mundo. No Brasil, a gente teve um caso muito famoso das fazendas de boi gordo, na década de 90. E se você pegar o esquema das fazendas de boi gordo, por exemplo, e comparar com essas pirâmides que a gente investigou e outras que tem por aí, você percebe que a parte operacional ela não muda. A ideia básica é seguida há 100 anos, que é os aportes que chegam, remuneram os clientes que já estão. Isso não muda. O que muda é a parte comercial. Como é que você vai vender aquilo ali para a vítima? E como lá na década de 90 as fazendas de boi gordos utilizavam a engorda de gado para mostrar que era um sistema muito lucrativo, e é um caso muito curioso, assim, quem não se lembra, o presidente desse conglomerado, ele inspirou uma novela das 8, que tinha um personagem principal inspirado nele, feito pelo Antônio Fagundes. Na propaganda da novela, o Antônio Fagundes oferecia os contratos de investimento e esse sistema acabou ruindo. Inclusive, o pobre do Antônio Fagundes foi vítima, né? Foi um dos que investiu e foi vítima do negócio. E quando você traz para esses casos mais atuais, você percebe que não muda muita coisa. Agora, a criptomoeda é uma coisa nova, uma coisa que as pessoas não conhecem, então é um prato cheio para você turbinar as pirâmides. Então, a gente está vendo cada vez mais esquemas de pirâmide prometendo lucro fácil com criptomoeda, com investimento em criptomoeda. Então, a gente tem que fazer essa dissociação. O que é criptomoeda, Bitcoin, do que é esquema de pirâmide, que é um esquema criminoso e que gera muitas vítimas, potencial bilionário de golpe. E por ela ter sido bem robusta no início, né, muitos aportes, muitas retiradas, a galera fazendo muita grana, né, a região dos lagos em peso, aquilo impactou muito. E eu acho que aquilo foi reverberando, né, foi dando uma ressonância gigante e atraindo cada vez mais gente. E o esquema da pirâmide, quando cada vez atrás mais gente, mais aporte, ele sobe e explode, né, que eu digo que explode de ingressos. Então, no início, muita gente ganhando muita grana ali. E isso fez, né, com que cada vez mais gente buscasse, né? Mas estava muito nítido, né, pelas análises ali, principalmente dos relatórios das operações financeiras, seja pela inteligência financeira, seja pelas próprias quebras de sigilo bancário, porque o dinheiro não era, né, Léo, o destino do dinheiro era risível. Quando se falava que era o aporte em criptomoeda, e não era, né? Essa grande promessa, né? Vão investir. As pessoas foram atraídas por uma coisa que estava aí no noticiário, de que era uma coisa moderna, lucrativa. Então as pessoas... boca a boca é mais poderoso. Boca a boca. Porque as pessoas foram atrás disso. Ele dá muita credibilidade. Mas Quando não seu era parente isso, chega né? e fala pra você, pô, Daniel, eu tô ganhando dinheiro, vem pra cá que o negócio é sério. Assim, a galera ganhou. Pois é, isso era outra coisa que eu queria também tentar explorar um pouquinho. A gente tem ali, pensar na figura da pirâmide, tem um pessoal ali no topo da pirâmide que está atraindo outras pessoas. Essas pessoas entram com dinheiro acreditando que elas vão ter algum retorno. Esse dinheiro é usado, então, para enriquecer quem está lá em cima e para dar um pouco de dinheiro para as outras pessoas que já investiram. Porque aí essas pessoas recebem o dinheiro, elas acreditam que elas estão realmente enriquecendo e elas vão ajudar, então, a atrair mais gente. É isso basicamente, É né? isso aí. E
tirando do principal investigado ali, o cara garçom num resort, depois passou a ter uma vida, porra, cara, surreal. Isso eu acho que todo mundo ficou com aquele, pô, isso é possível, né? Pô, está dando certo, olha o cara, helicóptero, carro, viagem, foi um fenômeno, né? O cara, a mídia chamando, né, de faraó, o cara realmente, isso acho que atraiu muita gente, mas muita. Brasil afora. Brasil afora, assim, o troço é gigante. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, normalmente, quando a gente vê um esquema sendo revelado, as pessoas que são as vítimas, elas costumam se mobilizar contra, né? Quem é o algoz ali, o autor. E não me lembro se foi quando ele foi preso ou quando houve alguma ação contra ele, as pessoas foram pra rua defender ele, as pessoas que tinham posto dinheiro ali pra enriquecer ele. Foi uma coisa que me pareceu totalmente fora da curva. Não, carreata. No dia do julgamento do HC dele, a galera foi pra frente do tribunal. E aí eu não sei se você lembra, acho que saiu foi 2-1 ou 2-0? Acho que 3-0. Acho que foi 2-1. 2-1. Um cara botou, porra, no voto que concedia a liberdade, parece que alguém se antecipou lá e divulgou, porra, o Gladstone tá livre. Aí todo mundo comemorou. Ai, não, é mentira, perderam. Nossa. E aí foi, porra, o negócio foi assim, muita mobilização em vários bairros. Eu vi um gigante na Barra da Tijuca, assim, uma carreata de mais de meia hora. Mobilizou muita gente, mas muita gente. Agora, não necessariamente um esquema de pirâmide é um esquema de lavagem de dinheiro, né? Quando é que entra a lavagem de dinheiro nessa história do faraó dos bitcoins? A partir do momento que você tem uma entrada, é como eu estou dizendo, eles se propunham a receber o dinheiro dos clientes e fazer investimento criptoativo. A gente, através de parcerias com a maior exchange do mundo, a gente constatou que sequer eles tinham uma conta aberta nessa exchange. E o principal alvo tinha uma conta pessoal que fez um aporte superior a 1 bilhão. Essa exchange, no caso, seria uma espécie de uma corretora de criptomoeda. Né? Então, assim, com as nossas análises, né, financeiras, a gente percebeu que o dinheiro não era destinado para investimento. A não ser nessa modalidade de lavagem de dinheiro, né, de você fazer com que o dinheiro vá para criptoativos para você dificultar o rastreio e colocar o dinheiro onde você quer. Mas no que tange a você fazer investimento para gerar lucro, para repartir para os clientes, isso não existia. E o interessante é que o esquema de pirâmide é crime, né? Exatamente. Crime com a economia popular. Isso. Então é um crime que iludiu um sem número de pessoas com uma quantidade de dinheiro absurda, que a vantagem econômica que os caras conseguiram com esse crime foi submetido a esse processo, utilizando às vezes, né, contas em nome de terceiros, conta em nome de outras pessoas, justamente porque aquela parte que eles estavam botando para o grupo que rodava o esquema já estava bem distanciado, né, deles, das pessoas físicas que estavam ali, justamente como uma forma de se blindar de qualquer atuação das forças de segurança. Então, ficou evidente onde o dinheiro circulou para retroalimentar o esquema da pirâmide e onde o dinheiro circulou já no ambiente, num esquema de lavagem, para aqueles caras que se beneficiaram economicamente com o golpe. Isso, né, ficou Como mais... o doutor Flávio falou, o crime de pirâmide é um crime tipificado na Lei de Economia Popular, que é uma lei de 51, uma lei defasada, e a figura criminosa ela existe mesmo que não haja a falta de pagamento. O crime, ele pré-existe a falta de pagamento, até mesmo porque a falta de pagamento é uma questão de tempo. A pirâmide ela foi pensada para ter começo, meio e fim. Em algum momento ela vai ruir e não vai se sustentar. Inclusive, o nosso departamento está participando nesse momento de discussões em âmbito nacional em torno dessa figura criminosa, dada a nossa experiência nessas investigações. No Rio de Janeiro tem uma profusão muito grande de casos e a gente está dando a nossa contribuição lá numa série de discussões em âmbito nacional com várias instituições para que a gente haja uma modernização dessa legislação, que a legislação esteja à altura dos desafios que a polícia tem. Uhum. Como a gente percebeu, né, dos esquemas mais antigos para os esquemas mais recentes, o aporte financeiro ficou muito robusto, né, muita grana circulando. E a pena não estava à altura do prejuízo que isso estava gerando em todo mundo que colocava ali. Teve gente que vendeu casa, teve gente que se desfez de todo o patrimônio, cara. Fez tudo para botar essa grana ali.
Alguns tiveram sucesso, isso a gente percebeu, e outros não. Então, principalmente depois dos bloqueios. Então, eu acho que vem em boa hora essa discussão sobre a revisão desse tipo penal, dessa tipificação, da forma como o crime está descrito e das consequências penais disso aí. Acho que é uma boa discussão mesmo para a gente trazer. Existe uma maneira da gente, dar uma dica para quem pode ser vítima de um golpe desse? Uma coisa que me parece muito... toda vez que eu vejo um caso desses de pessoas que tentaram investir em alguma coisa, na verdade era um golpe, era um esquema de pirâmide, alguma coisa assim, normalmente prometia um retorno de 10%, coisa desse tipo. Então, assim, um retorno tão alto é uma coisa que talvez não seja tão compatível, né, com esse tipo de investimento. Tem alguma coisa que a gente possa falar para a pessoa evitar cair num golpe e enriquecer alguém que não merece ser enriquecido? Pô, Daniel, você falou uma característica principal de esquemas fraudulentos como esse, que são a grande remuneração. Se a gente olhar todas as pirâmides conhecidas ao longo da história, todas tinham essa característica de oferecer um lucro muito acima do mercado. Se tratando de criptoativo, por exemplo, você tem um mercado que ele é volátil, então não é possível você oferecer 10% ao mês sem risco no mercado desse. A sua oferta não tem compatibilidade com a lógica risco-retorno desse mercado. Então, é uma característica muito importante que você falou. A gente também pode recomendar que a pessoa procure instituições oficiais, instituições sérias. A gente tem no mercado várias instituições bancárias e financeiras sólidas e que são auditadas. Assim, essas empresas que elas surgem, elas não se submetem a nenhuma regulamentação. Ela não tem fiscalização da CVM. Você tem um vácuo legislativo aí muito grande, também é um grande desafio nosso. E a pessoa, quando cai, ela fica até um pouco sem ter a quem recorrer, assim, porque a falta de regulamentação gera uma certa insegurança, assim. Ao passo que você tem as instituições bancárias oficiais, o Dr. Flávio pode falar muito melhor que eu sobre isso, tem todo um regramento legal de obrigações que vão trazer segurança para o cliente. Eu acho que tem... uma coisa que é importante a gente frisar, a gente está só arranhando aqui o caso, né, do farol dos bitcoins, né? Tem muito mais coisa envolvida, tem muito mais delegacias e gente envolvida, inclusive teria envolvimento dele com casos de homicídio de concorrentes e tudo mais. Então, assim, a gente está focando aqui no que tem a ver com a investigação de vocês, o que tem a ver com a área de vocês. Mas eu queria aproveitar, antes da gente ir para o nosso bloco final, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida de algo aí que me despertou curiosidade enquanto a gente estava conversando. A gente já falou aqui de um filme, de 2 séries, em outros podcasts aqui do Domingo de Lei. A gente acabou falando de filmes também, e aí me veio um que é o filme Minority Report, não sei se vocês já viram, em que existe um grupo que consegue prever os crimes antes desses crimes acontecerem, e o personagem do Tom Cruise vai prender gente que nem cometeu o crime ainda. Quando o delegado Flávio Porto comentou sobre a questão do setor preventivo, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Eu queria entender mais ou menos o que é esse setor preventivo. A gente tem um sistema nacional de combate à lavagem de dinheiro, né? E ele é dividido em subsistemas. Há um subsistema preventivo, principalmente feito pelos setores regulados, Sistema Financeiro Nacional, a gente vê a questão de seguros privados. São vários setores dentro da nossa economia onde há um mercado atraente para a lavagem de dinheiro. E tem os órgãos de fiscalização que estão ali de olho para evitar que aquilo ali seja explorado por uma atividade de lavagem de dinheiro, né? Uma atividade ilegal. Então, para pegar o exemplo do sistema financeiro, o órgão regulador é o Banco Central. E ele, através de suas cartas circulares, das suas circulares, ele aponta o que seria aquelas atividades que têm indicativos de lavagem de dinheiro, que a gente chama de operações atípicas ou suspeitas, dentro de uma conta corrente, por exemplo, em que geram um dever para as instituições financeiras comunicar ao COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira. Então, esse subsistema preventivo, ele está ali de vigilante para impedir que seja utilizado para uma lavagem de dinheiro. Em detectando algo irregular, atípico ou suspeito, é comunicado ao subsistema repressivo, que aí entra as polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, para sancionar
né, para a gente dar uma pena para quem descumpriu ou cometeu um crime ali de lavar dinheiro. Mas o Minority Report é algo que não está muito longe do nosso alcance, não, porque, principalmente lá no laboratório, a gente hoje já conseguiu construir, através dos nossos casos, uma quantidade de dados, de informações muito grande. E hoje você já tem tecnologia, principalmente de análise preditiva, né, que vinha aquela história do Minority Report. Hoje você tem Big Data, hoje você tem critérios analíticos que te proporcionam realmente antever onde é que vai cometer o crime. Isso a gente está lá no radar, está desenvolvendo. Eu acho que em breve a gente vai ter disponível esse tipo de ferramenta para que a gente já consiga orientar mesmo, prever dentro daquele modelo de negócio onde está sendo cometido o crime, onde vai ser cometido o crime por aquela organização criminosa. Não é uma realidade muito distante, não. Daqui a pouco você vai ver alguém abrindo uma conta e sendo preso. Bom, aqui no Domingo de Lei a gente tem um quadro sempre no final que é o Sem Filtro, que a gente muda um pouco o tom das perguntas. Eu queria avançar para isso agora. Doutor Leonardo, vocês fizeram a investigação toda do farol dos bitcoins, concluíram o inquérito e tudo mais, mas quem fez a prisão mesmo foi a Polícia Federal. Qual foi a sensação quando a PF prendeu ele antes de vocês? A prisão é sempre o momento, o clímax de uma investigação, né? Mas, nesse caso em específico, com a qualidade da nossa investigação e a contribuição que ela deu para essas vítimas, assim, eu fiquei com a sensação de dever cumprido. É importante até dizer que, assim, que a atuação da Polícia Civil, não só nessa investigação, mas em todas as investigações envolvendo homicídios, a Polícia Civil agiu com precisão para evitar até que surgisse grupos de extermínio na região, porque essa disputa territorial, a partir do momento que ela fica acirrada, isso é um terreno fértil para a contratação de pistoleiros. Então, assim, eu acho que a Polícia Civil agiu de maneira impecável, assim, não só o departamento, mas todas as unidades envolvidas. Eu acho que a gente cumpriu nosso dever perante o cidadão fluminense. Minha sensação de dever cumprido. E, delegado Flávio Porto, qual foi a maneira, em toda a tua experiência, né, com lavagem de dinheiro, qual foi a maneira mais estranha que o senhor já viu que usaram para lavar dinheiro? Pô, a gente estava conversando sobre isso ontem, né, Daniel? Cara, a gente tem catalogado aí, e eu sempre tive muita curiosidade de ler, né, e buscar os exemplos aí, mundo afora, das técnicas que são utilizadas para lavagem de dinheiro, né? Isso vem um elemento cultural, isso vem dos recursos disponíveis. A gente já viu das coisas mais simples, né, das técnicas mais simples às mais complexas. Cara, eu acho que o que mais me impressionou hoje, que até assim me impressiona, é a utilização dos jogos e das apostas e dos métodos alternativos. Porque eles estão utilizando recursos de facilidade, foram criadas aí, recursos tecnológicos, que são criados até para diversão, para lavar dinheiro. Assim, o cara vai, compra um Fortnite, está jogando, e aquela moeda ali o pessoal está usando para lavar dinheiro. O crédito que o cara utilizava para comprar uma arma, agora já está sendo utilizado para lavar dinheiro no ambiente ali do jogo, de algo de entretenimento. Então, isso, acho, assim, me surpreende a criatividade dessas pessoas de pegarem um game e transformar o negócio em lavagem de dinheiro. Bom, esse foi o Domingo de Lei, o podcast da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Para receber os nossos programas na hora e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga-nos também no Spotify. Muito obrigado, delegados Flávio Porto e Leonardo Borges, participarem aqui do Domingo de Lei. A gente volta daqui a 15 dias com mais uma operação ou investigação importante da instituição. Um abraço e até lá.